Olá pessoal, hoje nós teremos uma aula sobre os tipos de reprodução. Então nessa aula eu vou mostrar vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de reprodução, alguns seres vivos que têm esse tipo de reprodução, né? Os tipos de fecundação que ocorrem na reprodução sexuada. Então vamos começar. Bom, inicialmente temos que falar sobre a importância da reprodução. Basicamente, a reprodução vai garantir a perpetuação das espécies. Ela vai permitir que uma espécie continue existindo graças à transferência de informações genéticas de um ser vivo para o outro. Tá? Todo ser vivo saudável é capaz de se reproduzir. Tem algumas exceções nas populações, que são aqueles seres vivos que, por algum motivo, são estéreis, ou por algum problema com os gametas, ou por algum problema com a genitália da fêmea, tal, enfim. Mas a maior parte dos seres vivos, se forem saudáveis, tem a capacidade de se reproduzir. E essa capacidade de reprodução vai permitir que um ser vivo transfira para os descendentes dele as informações genéticas que tem no corpo desse ser vivo, tá? Então, de certa forma, a gente continua existindo, ou a nossa informação genética continua existindo, só que em outro ser vivo. Bom, então tem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, um indivíduo vai se duplicar e vai produzir clones dele mesmo. Então, na reprodução assexuada, não tem a participação de gametas e não é necessária a participação de um macho e de uma fêmea para que ela ocorra, certo? Essa reprodução ocorre, por exemplo, em bactérias. Então, quando a bactéria vai se reproduzir, ela vai duplicar tudo que tem dentro dela, já que a bactéria é uma única célula, ela duplica tudo que tem no seu citoplasma, duplica o material genético, tá, o DNA, e em seguida divide o citoplasma em duas partes, para que cada uma dessas partes contenha a mesma quantidade de informações. Tá? Então, basicamente, ela vai produzir um clone dela mesma. Só que não são só as bactérias que se reproduzem a partir da reprodução assexuada. Por exemplo, os protozoários também têm esse tipo de reprodução. Então, da mesma forma que as bactérias fazem, os protozoários vão duplicar o material genético deles, vão duplicar as estruturas presentes no citoplasma e depois vão se dividir em dois seres vivos geneticamente iguais. Tanto as bactérias como os protozoários também vão ter a reprodução sexuada, tá? Então, na reprodução assexuada, o que vai acontecer? Como o ser vivo vai se duplicar e não vai ocorrer mistura de DNA, não vai ter variabilidade genética naquela população. Todos os seres vivos vão ser clones, porque eles vão receber 100% do DNA do ser vivo que o originou, né? Então, isso pode ser uma coisa negativa, né? Porque pensem no seguinte cenário: o ser vivo está vivendo em um ambiente que é favorável para ele. Então, ele consegue prosperar. Só que se em determinado momento o ambiente ficar hostil e as condições ambientais não forem boas para esse ser vivo que se reproduziu a partir de reprodução assexuada, pode ser que toda a população seja dizimada, porque se a alteração impactar em um ser vivo, se causar prejudicar um ser vivo, ela vai prejudicar todos os seres vivos daquela população, já que todos foram produzidos a partir de reprodução assexuada. Um outro exemplo de ser vivo que possui reprodução assexuada são as esponjas, os poríferos. As esponjas possuem um tipo de reprodução chamada brotamento. Então, vão surgir brotos na parte lateral do corpo dessas esponjas, tá? E esses brotos vão se desenvolver até chegar a um ponto que eles vão se soltar da esponja ou vão ficar grudados no corpo da esponja. A esponja é um animal que é séssil, ele fica grudado no fundo do mar, tá? Então, se o animal se soltar do corpo da esponja que o originou, ele vai grudar no solo do oceano e ficar lá preso a vida toda. Ou ele pode ficar grudado no corpo desse animal que o originou e formar uma colônia.
Mas nesse tipo de reprodução não ocorre a participação de gametas, não ocorre a participação de um macho e de uma fêmea. Um único indivíduo consegue produzir o broto e esse broto vai se desenvolver e dar origem a um novo indivíduo. Um outro exemplo de ser vivo que possui reprodução assexuada são as estrelas do mar. Essas estrelas conseguem regenerar partes do corpo que foram arrancadas. Por exemplo, se um predador ataca a estrela do mar e ele arranca um pedaço do braço da estrela do mar, ela consegue regenerar esse pedaço que foi arrancado, certo? Agora, se a estrela do mar tiver o braço arrancado e também tiver um pedaço dessa região central do corpo arrancada, que é chamada de disco central, cada uma das partes vai virar uma nova estrela do mar. A estrela do mar original vai regenerar toda essa parte que foi arrancada e esse braço que foi arrancado junto com o disco central também é regenerado e uma nova estrela do mar surge a partir dele, certo? Um outro exemplo de reprodução assexuada aqui ocorre, por exemplo, em algumas espécies de escorpiões e de abelhas, que é chamada de partenogênese. Nessa reprodução, os seres vivos vão se originar a partir de um óvulo que não foi fecundado por um espermatozoide. Então, o óvulo consegue se desenvolver e gerar um novo indivíduo sem que ocorra a participação do gameta masculino. Tá? Nas abelhas, por exemplo, vão ter pelo menos 3 tipos corporais. Né? Tem a rainha, que é a reprodutora, que vai colocar os ovos. Tem as operárias, que vão procurar alimento para a colmeia e também vão cuidar da colmeia, né, da limpeza da colmeia, e os zangões que vão proteger a colmeia junto com as operárias. Então, quando as abelhas querem produzir zangões, elas vão produzir esses zangões a partir de partenogênese. Um óvulo que não vai ser fecundado vai se desenvolver e dar origem aos zangões. Quando a colmeia precisa de operárias, ela se reproduz a partir de reprodução sexuada. A rainha vai ter os óvulos fertilizados por um macho e esse óvulo fecundado pelo espermatozoide vai originar operárias. No caso dos escorpiões, aqueles escorpiões amarelos que tem muito no Nordeste e no Sudeste, que são do gênero Títios, tem Títios cerulatus e Títios stigmurus, que eles são amarelos e tem a parte de trás aqui, o dorso, escuro, tá? Então, esses escorpiões também se reproduzem a partir de partenogênese. Então, a fêmea consegue, sem a participação de um macho, produzir óvulos, e esses óvulos se desenvolvem sem serem fecundados e vão originar novas fêmeas. Mas a partenogênese não vai ocorrer só em abelhas e em escorpiões. Ela também vai ocorrer em algumas espécies de anfíbios, em algumas espécies de répteis e peixes também, tá? Só que a maior parte dos seres que possuem a partenogênese são artrópodes, insetos, aracnídeos. Bom, uma das consequências negativas da reprodução assexuada, como eu tinha falado anteriormente, é o fato dos seres vivos não terem variabilidade genética, eles serem clones um do outro. Então, se ocorrer algum problema nas condições ambientais que permitem que aquele ser vivo viva naquele ambiente, e esse problema matar um ser vivo, ele vai matar todos os seres vivos, já que um é clone do outro, certo? Isso vale, por exemplo, para uma bactéria. Digamos que você tem uma infecção causada por uma bactéria que se reproduz por reprodução assexuada. Então, se você toma um comprimido e esse comprimido consegue matar uma bactéria, significa que ele vai matar todas as bactérias que estão causando aquela doença em você, tá? Porque todos são clones, então todos serão afetados da mesma forma. Só que a reprodução assexuada não tem só desvantagens, ela também vai ter vantagens para o ser vivo. Tanto que ainda continua hoje em dia, né, depois de milhões de anos de evolução, muitos seres vivos ainda possuem esse tipo de reprodução. Por exemplo, pensem no seguinte cenário: se as condições ambientais forem favoráveis, na reprodução assexuada, todo ser vivo produzido vai ter sucesso naquela população, porque o ser vivo original se adaptou àquela situação, né, àquela condição ambiental. Então, os descendentes dele também vão se adaptar, porque eles são idênticos. Uma outra vantagem da reprodução assexuada tem a ver com o gasto de energia. Então, a quantidade de energia que um ser vivo que se reproduz por esse tipo de reprodução gasta
é bem menor do que a que se gasta na reprodução sexuada. E o tempo para se reproduzir também é muito menor. Uma bactéria, por exemplo, em questão de horas vai se duplicar e em um dia vai produzir várias cópias dela mesma. Quando os seres vivos vão se reproduzir de forma sexuada, o processo é bem mais demorado. Bom, a reprodução sexuada é aquele tipo de reprodução em que vai ocorrer a participação de um macho e de uma fêmea e que, obviamente, vai ocorrer a participação de gametas. Nesse tipo de reprodução, sempre vai ter o compartilhamento do DNA. Então, toda vez que ocorrer a reprodução sexuada, o DNA de dois indivíduos vai se misturar e vai produzir um indivíduo geneticamente diferente dos originais. Tá? Esse ser vivo que vai ser formado tem o material genético dos dois descendentes, tá? Do pai e da mãe, mas ele não é exatamente igual ao dos pais. E ocorre uma mistura durante a fecundação, que mistura mais ainda o DNA. Então, ocorre uma grande variabilidade genética. Sempre vai ter um novo tipo de DNA na população, certo? O que é muito vantajoso, porque imaginem que, da mesma forma que ocorre na reprodução assexuada, que de repente o ambiente em que aquele ser vivo está adaptado muda. As condições ambientais estão desfavoráveis. Se essa condição ambiental causar a morte de um ser vivo dessa população, provavelmente os outros não serão afetados da mesma forma, porque eles são geneticamente diferentes, tá? Então eles sempre são bem mais resistentes a alterações ambientais do que aqueles seres vivos formados por reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, como eu falei anteriormente, vai ter a participação de gametas. Então, vai ter sempre a participação do espermatozoide, que é o gameta masculino, e do óvulo, que é o gameta feminino. Tá? O espermatozoide vai possuir uma cauda que ele vai utilizar para se movimentar, para se deslocar dentro do sistema genital feminino, né, quando ocorrer a cópula. E aqui na cabeça do espermatozoide vai ter o DNA. Esse DNA vai ser transferido para dentro do óvulo quando ocorrer a fecundação. O óvulo é o gameta feminino. Ele é produzido geralmente em pequena quantidade, tá? Aliás, a quantidade vai variar, vai depender do tipo de fecundação que vai ocorrer, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas para quem tem fecundação interna, por exemplo, geralmente a quantidade de óvulos produzidos é bem pequena. Bom, e a fecundação é basicamente a entrada do espermatozoide no óvulo. Vários espermatozoides vão tentar entrar nesse óvulo, vão liberar substâncias para romper as camadas externas do óvulo e um sempre consegue entrar. Depois que esse primeiro espermatozoide consegue entrar dentro do óvulo, o próprio óvulo vai liberar substâncias para impedir que os outros entrem. Por quê? Como os gametas vão carregar metade da informação genética do pai e metade da informação genética da mãe, a fecundação só vai ocorrer de forma perfeita para que o óvulo fecundado se desenvolva se ocorrer a mistura do DNA de um espermatozoide com o DNA de um óvulo. Não tem como mais de um espermatozoide fecundar um único óvulo, porque quando fosse misturar o DNA, ia ter uma quantidade de cromossomos desigual, os cromossomos não iriam ficar pareados e esse óvulo fecundado não iria se desenvolver, tá? Bom, então na reprodução sexuada vão ter dois tipos de fecundação, a fecundação interna e a fecundação externa. Cada um dos tipos de fecundação vai ter suas vantagens e desvantagens, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, na fecundação interna, o que ocorre? O macho vai transferir os espermatozoides dele para dentro do corpo da fêmea. Então, sempre vai ocorrer a cópula na fecundação interna, tá? Então, esse espermatozoide que foi transferido para o corpo da fêmea vai se deslocar dentro do corpo da fêmea até encontrar o óvulo. Quando isso ocorrer, o espermatozoide entra dentro do óvulo, ocorre a fecundação e esse óvulo vai se desenvolver. Bom, o gasto energético na fecundação interna é menor comparado ao gasto energético na fecundação externa, mas esse gasto energético é menor para a fêmea, porque o macho geralmente produz uma quantidade de espermatozoides muito grande, independente se seja fecundação externa ou fecundação interna. Só que na fecundação interna, a fêmea vai produzir poucos óvulos, tá? Ela vai liberar
poucos óvulos, porque a garantia que eles serão fecundados é quase 100%, se ocorrer, obviamente, a cópula, né? Então, ela não precisa gastar muita energia produzindo muitos óvulos, porque o espermatozoide vai em direção ao óvulo, ele vai se encontrar com o óvulo. Já na fecundação externa, a mistura do gameta masculino com o gameta feminino vai ocorrer fora do corpo da fêmea. A fêmea vai liberar, geralmente na água, os seus óvulos e o macho vai ficar próximo da fêmea e vai jogar os espermatozoides dele em cima desses óvulos para que eles sejam fecundados. Então, na fecundação externa, a fêmea produz uma grande quantidade de óvulos, porque como eles serão liberados fora do corpo dela, na água geralmente, ela tem que produzir muito para garantir que pelo menos algum desses óvulos seja fecundado e origine filhotes, tá? E o macho também tem que produzir uma grande quantidade de espermatozoides para fecundar esses óvulos que estão sendo liberados. Agora, depois que ocorre a fecundação externa, a fêmea não vai mais gastar energia do seu corpo para permitir o desenvolvimento desse óvulo fecundado. Na reprodução sexuada com fecundação interna, a fêmea geralmente vai gastar energia depois da fecundação para facilitar ou para permitir o desenvolvimento do óvulo fecundado. Na fecundação externa, não. A fêmea gasta muita energia para produzir os óvulos, mas depois o óvulo se desenvolve, quando foi fecundado, né, se desenvolve no ambiente onde ele foi colocado, sem precisar que a fêmea gaste mais energia. Tá? Então, é para vocês verem. Cada um dos tipos de fecundação vai ter suas vantagens e sua desvantagem. Tá? Então é isso, pessoal. Essa parte de tipos de reprodução acaba aqui. Se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscrevam para receber material novo, né? Toda semana eu vou colocar material novo no canal, tá? Então se inscrevam, curtam, tá? Comentem se vocês tiverem alguma coisa para comentar, se tiverem alguma dúvida, podem comentar que eu tentarei esclarecer as dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo.